Olá, eu me chamo Daniel e eu quero refletir com vocês sobre um salmo que particularmente fala muito ao meu coração. No Salmo 90, lá no verso 12, o salmista ele irá dizer algo muito interessante. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Bom, a sabedoria, como nós muito bem sabemos, ela é um norte que direciona o nosso caminho para tomarmos decisões que de fato farão bem para a nossa jornada. Há uma grande diferença de uma pessoa ser completamente dotada de inteligência, de capacidades cognitivas e de uma pessoa ser sábia. Não necessariamente uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que passou em medicina, mas que não necessariamente em sua vida pessoal toma as melhores e mais sábias decisões. Como também o contrário é verdadeiro. Às vezes você pode encontrar pessoas da mais simples realidade, mas que os seus corações, suas escolhas, sua perspectiva de vida exalam e mostram uma grande gama de sabedoria no seu viver. A sabedoria, portanto, é na realidade o norte e o meio que nos faz aprender a viver e a lidar com essa vida. E o salmista, no caso aqui, é um salmo e uma oração de Moisés. Ele descreve que esse ensinamento, ele parte da pessoa de Deus. O Senhor, ele cada vez mais vai trazendo no nosso interior a capacidade de aprendermos a contar os nossos dias. E como você tem contado os seus dias? Será que você tem passado a sua vida, os seus dias, suas horas, o seu tempo de forma desapercebido? Qual foi a última vez que você notou o céu? Qual foi a última vez que você notou as estrelas, a lua? Qual foi a última vez que você reparou os detalhes da criação à sua volta? Às vezes nós estamos presos demais a uma rotina completamente exaustiva e nós não paramos para pensar nas coisas sagradas, ordinárias que estão à nossa volta. E uma coisa que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras é que uma das formas que nós aprendemos a contar os nossos dias é de fato parando para ver e perceber, parando para ver e enxergar a graça diária que o Senhor concede às nossas vidas diariamente. Nós vemos também que algumas pessoas possuem essa dificuldade de contar os seus dias porque elas estão presas demais no passado ou no futuro. E nós vemos então, por exemplo, a ansiedade, que é esse mal do século, que na realidade é excesso de passado e às vezes excesso de futuro. As pessoas, elas não conseguem se desligar daquilo que provavelmente pode acontecer e que nem irá. E às vezes as pessoas também se prendem demais àquilo que passou e àquilo que ficou. E isso serve então, portanto, como amarras que as dificultam de seguir em frente. E faz com que elas tenham dificuldade de focar no aqui e no agora, gerando, portanto, esse desequilíbrio e essa deficiência de entender que a graça reside no presente. Então, quando o salmista me convoca e nos ensina a contar os nossos dias, é uma busca primeiramente diária de buscar o sagrado. Nós só aprenderemos a contar os nossos dias de forma efetiva, uma vez que nós percebermos que a nossa vida ela flui para além dessa realidade. Eu me recordo, por exemplo, de um grande filme que eu havia visto durante um tempo e recentemente voltei a vê-lo e, na minha opinião, é o melhor filme que o cinema já pôde produzir. E aqui, o filme que eu me refiro é O Gladiador. E já no início desse filme, ele começa com uma frase emblemática e essa frase, portanto, marcou a minha vida. E eu trouxe essa frase uma aplicação pessoal e espiritual para mim. E a frase dizia o seguinte: o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. E isso me
acender um alerta. O que eu tenho feito no aqui e no agora? Como eu tenho contado os meus dias? Porque aquilo que eu faço ou deixo de fazer ecoará na eternidade. Como você tem contado seus dias? O que você tem feito para o outro? Como você tem lidado com as pessoas à sua volta? Será que você tem cultivado a amargura? Será que você tem cultivado a culpa? Será que você tem tido dificuldades de perdoar alguém que lhe pediu perdão? E esse senso de justiça próprio em não perdoar, na realidade, tem corroído a sua interioridade. Então, um dos pontos que nós aprendemos a contar os nossos dias é, de fato, entender que cada ação que nós fazemos, sendo elas boas ou más, elas ecoarão para a eternidade. E aí, o salmista, ele conclui dizendo que o Senhor precisa ensiná-lo a contar os seus dias para que ele possa percebê-lo, para que no nosso coração possa alcançar a sabedoria. Não há outro meio pelo qual poderemos alcançar sabedoria, entendimento, compreensão, se não for através da capacidade de entregar o nosso coração à sabedoria e entender que a vida ela é passageira e o que eu preciso fazer não pode ser deixado para amanhã, mas precisa ser feito agora. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida? Como você tem contado os seus dias? Eu espero que a realidade do Salmo, para além das linhas e das páginas, possa encontrar o seu coração e confrontá-lo a entender que você precisa saber contar os seus dias, porque nós somos breves, passageiros, e que no fim o que vai importar é o que nós deixaremos, o legado que nós deixaremos na vida das pessoas, porque tudo isso um dia ecoará na eternidade. Que Deus te abençoe e que você consiga contar os seus dias com sabedoria, porque só assim você viverá uma vida tranquila, leve, não ausente de dificuldades, mas com certeza você terá sabedoria e leveza para passar por todas elas. Espero que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.